8 ou 80. Não tem... Não, é igual, esqueci até o nome daquele cara do Botafogo, que ele fala assim, mais ou menos não serve. E na mais ou menos, de fato, no Botafogo não serve, cara. Não serve. O Botafogo não gosta do mais ou menos. O Botafogo tem ódio do mais ou menos. Graças a Deus, o Botafogo está numa situação muito favorável no Campeonato Brasileiro. Graças a Deus, faltam só 3 rodadas. Mas, enfim, sejam bem-vindos, você glorioso. Se inscreva no canal, deixa o like, que é muito importante. Eu ia fazer uma live, só que acabou ter que fazer algumas coisas, eu não vou ter tempo de fazer live. Então vou fazer um vídeo bem curto, falando sobre esse jogo, de Botafogo 0, Ponte Preta 0, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o Botafogo ainda assim, pelo Coritiba ter perdido o jogo contra o Goiás, o Botafogo ainda assim ocupa a primeira posição, agora com 63 pontos, 18 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Mais ou menos não serve, mano, mais ou menos não serve. E eu comentei isso no pré-jogo que eu fiz aqui no canal. Falei que o Botafogo dentro de casa era uma equipe e fora de casa era uma equipe completamente diferente. E sim, eu amo o Botafogo jogando sobre seus domínios. Eu sou apaixonado pelo Botafogo jogando o futebol legal, que até o Lédio falou, eu esperava outro tipo de jogo. Mas eu odeio o Botafogo, e eu falo isso sorrindo hoje. Eu falo que eu odeio o Botafogo fora de casa sorrindo hoje pela tabela. A tabela dá essa tranquilidade pro torcedor do Botafogo. Porque, meu amigo, é uma coisa louca, maluca, mano. É uma coisa de doido. De doido. Porque o Botafogo fora de casa é uma negação, cara. É uma negação. Negação. Graças a Deus, o Botafogo faz uma campanha impecável dentro de casa. Porque se fosse depender dos resultados fora de casa, a gente ia passar sufoco. Ia passar sufoco sim. Eu estava muito confiante para o jogo de hoje. Quem viu o pré-jogo viu eu comentando falando que acreditava que o Botafogo fosse ganhar com tranquilidade a Ponte Preta, pela fase que a Ponte Preta estava vivendo, mas também eu ponderei que seria um jogo muito difícil. A Ponte Preta não ofereceu perigo para o Botafogo, mas foi um time enjoado, é um time catimbento, é um time que segura, faz faltinha. É esse tipo de time. A Ponte Preta é esse tipo de time. E o Botafogo, no Campeonato Brasileiro, nessa temporada, não se acostumou a jogar fora do estádio Newton Santos. O Botafogo não conseguiu. Mas, enfim. Fim de jogo, tô olhando aqui só para ver qual foi a classificação. Eu acho que eu não consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ver a classificação e falar para vocês qual posição que o Botafogo ocupa na tabela jogando fora de casa. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. O Botafogo é o primeiro colocado jogando dentro de casa. Fora de casa, o Botafogo é apenas o 11º colocado, rapaziada. O 11º. E dentro de casa, a Ponte Preta é a penúltima colocada. Aí que o bagulho fica doido mesmo. Mas falando sobre o jogo de hoje, o Botafogo não jogou bem, óbvio. Ponte Preta também não jogou bem. O Lédio Carmona falou, o Grafite falou. Esperavam mais dos dois times. Um por estar quase subindo e lutando pelo título.
E por outro lado, a Ponte Preta lutando contra o rebaixamento. As escalações mostravam um jogo bastante competitivo, coisa que não aconteceu. A única competição que teve foi de passes errados, quem errava mais passe, e finalizações erradas, e faltas, etc e tal. E o Botafogo não jogou. O Botafogo, eu até comentei no Twitter, o Botafogo é um pouco bagunçado sem o Carly defensivamente, principalmente na bola área. O Gilvan hoje não comprometeu, mas eu senti falta do Carly, principalmente em alguns lances que o Rodrigão, ele subia sozinho. E querendo ou não, o Carly dá uma segurança no sistema defensivo do Botafogo. Hoje, ofensivamente, o que funcionou contra o Vasco não funcionou contra a Ponte Preta. A Ponte Preta se retraiu muita coisa. O Varley com o pé completamente descalibrado, tanto com passe quanto com cruzamento. Ele tentou fazer uns 2 cruzamentos que ele mandou lá na ponte que partiu. E passe foi a mesma coisa. O Botafogo fez um gol ainda, mas estava anulado, bem anulado, inclusive, num passe do Marco Antônio para o Carlinhos. Carlinhos, que estava impedido no lance, ele cruzou para o Rafael Navarro, que não estava com a máscara, pode ter sido isso, e o Navarro fez o gol, mas estava bem impedido o Carlinhos e foi bem anulado esse lance. Talvez tenha sido a melhor jogada do Botafogo. O Botafogo também teve uma jogada no segundo tempo com o Ronald, o passe do Diego Gonçalves. Achou o Ronald que dominou a bola, subiu um pouco, ele pegou de primeira e quase foi um baita golaço. Mas fora isso, o Botafogo não foi nem mediano hoje. O Botafogo foi bem ruinzinho. O jogo do Botafogo foi bem medíocre e foi como eu falei. O Botafogo fora de casa é um time e dentro de casa ele é completamente outro. Graças a Deus, como eu falei, não dependíamos somente dessas atuações fora de casa. Dentro de casa o time realmente faz um papel legal. Hoje o Oyama não conseguiu desempenhar o futebol dele bem, o Pedro Castro a mesma coisa. Enfim, acho que o único que tentou alguma coisa ali, se esforçou um pouco mais do que os outros, foi o Marco Antônio, que jogou pelo meio, pela falta do Chay ainda. O Marco Antônio tem crescido muito o futebol dele e o Botafogo vai ter que fazer alguma forma para o Marco Antônio ficar no Rio de Janeiro e não voltar para o Bahia, porque ele tem crescido muito e hoje, por mais que o time não tenha correspondido às expectativas, ele foi um jogador que pelo menos tentou alguma coisa, tentou criar alguma coisa ali na parte ofensiva do Botafogo. Ponto é que agora a gente enfrenta o Operário na próxima segunda-feira, dia 15 de novembro, feriadão, às 16 horas no estádio Newton Santos. Cerca de 15 mil ingressos, 14 mil ingressos já foram vendidos para essa partida e vencendo o Botafogo carimba em definitivo o acesso à Série A. Então, obrigação vencer, porque o Operário hoje ocupa a 12ª posição, o Operário já não tem mais risco de cair, não tem chances de subir. Então, é obrigação, sim, o Botafogo vencer do Operário. E é isso. Para quem não comprou ingresso, ainda tem ingresso da Oeste Inferior e da Leste Superior. E vá ao estádio Newton Santos, leve a sua família, leve seu filho, leve sua namorada, leve o papagaio, o periquito, seja lá quem for. Mas vá ao estádio Newton Santos, que eu garanto que vai ser uma festa muito bacana, a festa que a torcida do Botafogo está preparando. E expectativa, óbvio, de casa cheia. E casa cheia é um problema, mas vai dar tudo certo. O Botafogo tem tudo para sacramentar aí o acesso na próxima segunda-feira diante do Operário. Enfim, família, eu espero que vocês não tenham ficado bolados, porque eu não fiz o pós-jogo com a live, né, na verdade. Fiz um videozinho bem rapidinho, mas é isso. 0-0, Botafogo e Ponte Preta. Esse foi o pós-jogo do canal Glorioso. Nessa noite chuvosa aqui do Rio de Janeiro, lá em Campinas também estava um friozinho bem desgastante. Tinha um maluco lá que estava sem camisa, bem maluco mesmo, mas é isso. Uma boa noite para todo mundo. A gente se vê aí durante a semana, no final de semana. E
já sabe, ó. Segunda-feira tô lá no estádio Newton Santos. Quem quiser colar no vlog, já sabe. Só me procurar nas redes sociais, tanto minha quanto do canal também. Um abraço, galera. Fé pra todo mundo. Isso aqui é Botafogo. Valeu.